Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos aqui em parceria com o SEI Campinas, o SEI, o Espaço Marco do Vale, que está localizado na Rua Doutor Quirino 1856, aqui na cidade de Campinas. É da onde nós falamos praticamente todas as nossas semanas. Essa semana passada que eu não estava aqui no SEI, mas estamos aqui todas as semanas fazendo esse diálogo aqui, esse diálogo com cunho psicológico. E o SEI, para quem quer visitar aqui o SEI, conhecer esse espaço, ele está tendo uma amostra chamada O Olhar da Diversidade, que inclusive está já na entrada do Café Dialógico, onde nós estamos, que ali é uma amostra audiovisual em relação ao olhar da diversidade, que é um projeto muito bacana aqui da comunidade. Bom, lembrando também que nós temos parceria com a editora Vozes e hoje vou colher mais 2 nomes que estiverem aqui na live, inclusive vou falar alguns momentos da live, porque 2 nomes foram colocados aqui, né? A Tami Santos e a Paula Conte foram as 2 participantes da última live que eu colhi os nomes para ganhar este livro aqui, chamado Os Livros Negros de C.G. Jung, de Carl Gustav Jung, e A Descoberta da Alma. Então esse livro aqui está para sorteio e hoje eu vou pegar mais 2 nomes. Qual é o critério para participar do sorteio? Vou pegar mais 4, então na semana que vem eu vou pegar mais 2 nomes também, que aí dá ao todo de 6 nomes que vão participar do sorteio. O critério é participar da live até o final, escrever aqui embaixo eu quero, aqui para quem está participando do Instagram ao vivo, e a pessoa que escreveu eu quero e ficar até o final da live já estará possibilitada de concorrer ao sorteio. Ou seja, vou escolher 2 nomes que estiverem aí, que a pessoa disser que está aí no final da live ou chamar o nome do perfil, ela está concorrendo, porque na semana passada, inclusive, na semana retrasada, desculpa, que eu chamei alguns nomes, eles não estiveram no final da live, então eles não participaram e não vão participar do sorteio, pelo menos até o momento. Então esse é o critério. Então estamos sorteando este livro aqui, que é um lançamento do mês passado da editora Voz, né? Inclusive foi estreado no dia 1º de agosto este livro aqui, que é um livro sobre os livros negros de Jung. É uma releitura sobre o Jung, mas agora através de uma obra mais imaginativa, de uma obra mais, até mesmo, de uma mitologia pessoal do Jung, que são os livros negros, né? Esses diários aonde o Jung confronta o inconsciente. A Márcia dizendo, eu quero. Então, Márcia, fique até o final da live. Aí, se você estiver até o final da live e eu chamar o seu nome, você estará concorrendo aí dentro dos nomes que serão sorteados para depois da semana que vem, a outra semana aí que acontecerá o sorteio dos nomes que eu colhi. Então, se você ficar até o final da live, Márcia, você vai estar participando sim. Então eu vou tentar lembrar vocês. E bom, na semana passada, eu acabei não conseguindo chegar no SEI, né, por alguns motivos. Eu ia ter uma aula no meio do nosso encontro aqui, mas hoje está tudo ok. E na semana passada nós fizemos uma live um pouco mais especial. Eu não queria deixar o dia de fora, que caiu exatamente no dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo. Então, a live passada foi uma especial sobre a psicologia, a importância da profissão da psicologia. Foi uma live, digamos assim, mais voltada para a profissão. Pois, eu estou falando isso por conta de que nós estamos agora no novo ciclo de lives aqui nos encontros do Devaneios do Café, comentando sobre assuntos mais recentes, assuntos mais contemporâneos. A gente já falou bastante sobre poesia, sobre mitologia, sobre casas, enfim. Tiveram diversos temas aí que nos visitaram. Alguns outros temas apareceram muito importantes, como a live que foi com a Nina do Dia do Trabalho, sobre relacionamentos abusivos, que inclusive
tornou-se um livro, né, com o professor Éder. Vai ter este livro aí que algumas pessoas já estão recebendo esse livro, inclusive, que foi fruto desses encontros aqui no Devaneios no Café. Estou só esperando receber o meu exemplar, que ainda está no correio, está em trânsito no correio, para que eu mostre aí para vocês o quanto aqui as nossas discussões, as nossas reflexões, elas têm um cunho bastante importante. Apesar de elas terem esse caráter de devaneio, não é por ser um devaneio que a gente vai falar tudo o que vier da cabeça, assim, sem nenhum critério. Então, hoje, eu venho trazer um outro tema de um assunto assim que a gente já comentou, mas eu vou puxar o caminho para um outro lado. Então, vocês fiquem à vontade, para quem está conhecendo agora as lives, para quem já está frequentando agora, fiquem à vontade para fazer suas dúvidas, comentários e sugestões neste campo que está aí de comentários, ou se quiserem fazer alguma coisa mais específica, utilizarem este campo aqui, que é um balãozinho de fala com uma interrogação, que é o campo de perguntas, que ela já fica ali sinalizada para mim, eu consigo clicar nela e ela me envia direto na pergunta, eu não preciso ficar rolando o feed, e aí eu vou direto na pergunta. Para quem não estiver enxergando esse balãozinho de fala, ele deve estar disponível, né, no rodapé aí da página, nos 3 pontinhos aí. Você clica nos 3 pontinhos, aparece esse balãozinho aí também. E bom, o que eu imaginei aqui para nós estarmos conversando juntos, para nós estarmos tecendo uma conversa? Bom, já é um fato em diversos níveis de que cada vez mais a nossa comunicação, inclusive o que nós estamos fazendo aqui agora, torna-se cada vez mais dependente dos recursos virtuais para acontecerem. Nós estamos dentro de uma época onde a equivalência da existência está sendo medida através de visualizações e de likes nas redes sociais, seja elas quais forem, as mais utilizadas. A gente está dentro de uma das mais utilizadas no momento, inclusive. Mas isso é inclusive um prato cheio para diversos filósofos, antropólogos, psicólogos contemporâneos de imaginarem essas situações. A gente tem, antes dessa era de hipervirtualização, nós temos um nome dentro da sociologia chamado Zygmunt Bauman, que ele teve este livro, que foi o mais famoso dele, que foi a questão da sociedade líquida, das relações líquidas. Então ele vai colocando esta metáfora, esta imagem da liquidez para comentar sobre a impossibilidade que a própria forma de se comunicar e de se interagir entre a sociedade estava dificultando até a possibilidade de permanência de algumas coisas que talvez fossem necessárias, que elas tivessem uma certa constância, vamos dizer assim, uma certa fixação. Então Bauman, ele entra com esta ideia da sociedade líquida, das relações líquidas, para dizer dessa constante mutabilidade de como as coisas elas vão entrando num sentido de, bom, se alguma coisa não me agrada, se alguma coisa não me convém, eu vou fluindo para outra. Então há aí essa facilidade que foi sendo oferecida posteriormente através das relações virtuais pela demanda de aplicativos, seja uma demanda de alguém se você quer pedir comida, se você quer se relacionar,
se você quer encontrar algum lugar para tomar café. Então, tudo ficou concentrado dentro dos aplicativos. Mais recentemente, como nós comentamos em uma das últimas lives, isso também começou a aparecer sobre questões mais existencialistas. Como, por exemplo, o que este sonho significa? O que esta angústia que eu estou passando está querendo me dizer? Estas indagações mais existencialistas e que muitas vezes não tem uma resposta definitiva para elas, encontra dentro de também um sistema, em um aplicativo que fornece uma resposta mais imediata, uma alternativa, inclusive viável, inclusive que não vai falar muita besteira, que é o ChatGPT, que são as inteligências artificiais mesmo, tá certo que eu estava falando. Eu ia falar de inteligência virtual, não é inteligência artificial. Que traz ali uma questão de que até mesmo eu tendo os recursos, os aplicativos, inclusive a possibilidade de investir mais nesses aplicativos, porque o aplicativo, quando eles foram lançados, a grande maioria deles eram aplicativos não pagos, gratuitos, que forneciam ali uma abertura para que as pessoas se interagissem e se encontrassem com mais facilidade. Hoje, se alguém quer usar bem um aplicativo, dependendo de usar os recursos premium dos aplicativos, ela tem que pagar esses recursos aí. A inteligência artificial é um deles. Boa noite, Júlio. Olá, Júlio. Oi, Júlio. Só lembrando aqui, inclusive, fazer a pausa, tá tendo sorteio. Se você falar eu quero aqui, então quem for falar eu quero aqui, eu vou depois escolher o nome no final da live, a pessoa ficando até o final da live vai estar participando deste livro aqui como sorteado daqui a 2-3 semanas, a Júlio. Então, eu vou perguntar de novo no final da live se você está aqui, viu, Júlio? Aí, se você estiver, você vai estar participando do sorteio. Já tem outro nome aí. A Raia Nogueira, que está me falando eu quero. Então, já tem 3 nomes aqui. Eu vou ter que escolher um deles. Vamos ver. Então, são 3 nomes que hoje eu vou só retirar 2. Quem não for escolhido hoje, tá, pessoal? Tem a semana que vem também. E eu vou dar prioridade para quem está participando com mais frequência aqui nas lives, ao vivo, tá? Essa vai ser a prioridade que eu vou dar aqui. Então, a Silvia Nóbrega também está falando eu quero. Só lembrando que vou só pegar 6 nomes. Já peguei 2. Hoje eu vou pegar mais 2. O que negócio é esse? Agora tem uns balãozinhos. Ai, que coisa doida. Falando. Então eu vou pegar mais 2. Eu vou por ordem aqui do pessoal que foi colocando eu quero primeiro, tá? Então, onde eu parei? Sim, dentro desses recursos que vão sendo utilizados, eles começaram a ser recursos pagos, recursos ali, que vão tornando, inclusive, com que o acesso a algumas, digamos assim, a alguns privilégios que o sistema dá, este acesso, ele precisa, para eu ter acesso digamos assim, a cadeira VIP do negócio, eu preciso ter um investimento. Então, você investe naquilo que você está necessitando naquele momento. Então, você tem esse tipo de investimento. Porém, andando um pouquinho mais, acontece, já adianto que não li este livro, mas a proposta dele eu já conheço um pouquinho, eu acho bastante interessante, por isso estou trazendo aqui. Só um minutinho. Alergia. Pronto, peraí. Está mudando o tempo e começa essa alergia. Bom, nós temos agora, recente, mas não tão recentemente assim, nós temos um livro que pega algumas questões, não só um livro, né? Nós temos esse filósofo que eu vou citar agora, que é o Byung-Chul Han, esse filósofo sul-coreano,
que vai trazendo algumas características bastante interessantes sobre a sociedade. Uma delas é o que deu origem ao nome do livro, Sociedade do Cansaço, né? E também tem um outro fator, deixa eu só lembrar o nome do... lembrei. E também tem uma outra coisa que ele traz, que é a Sociedade do Cansaço e a Sociedade da Performance. De uma certa maneira, as duas estão atreladas. Que é mais ou menos o quê? Vou pegar primeiro a Sociedade da Performance. A ideia, mais ou menos, é a seguinte: para que dentro dessa altíssima demanda que se tem dentro de, por exemplo, se vocês entrarem aí no Instagram, vocês vão ver 1 milhão de perfis oferecendo de tudo mesmo. No Facebook, Instagram, tanto faz. Tem vários perfis oferecendo de tudo. Influenciadores, né, em relação a o que comprar, o que vestir, aonde ir, o que comer, o que beber, que água é melhor que a outra, que comida é melhor que a outra, seja o que for. Tem perfil para tudo. Tudo. Dentro desse lugar onde todo mundo ganha um quinhão de visibilidade, o que faz, então, com que o sujeito ele exista dentro disso? Aí vão acontecendo as performances. As performances, elas estão direcionadas para que é aquela frase que é: quem não é visto não é notado, quem não é visto não está vivo, coisa do tipo. Então, a performance vem como sendo uma tentativa de sobrevivência. Mas que tipo de sobrevivência seria esta? Uma sobrevivência de que eu existo, de que eu estou sendo notado. Pois tem muitas e muitas pessoas que elas só são notadas se elas têm uma certa relevância. Você viu fulano no Instagram, como se a quantidade, números de seguidores indicasse ali uma certa relevância, um certo até status sobre o que aquela pessoa está apresentando. Ou seja, quem tem muitos e milhões de seguidores, milhões de views, então está falando alguma coisa importante, então está falando alguma coisa até quiçá correta, seja o que for, não sei. Tem esta conotação. A performance vem para que eu não suma nesta hiperdemanda que acontece de ficar rolando o feed para cima, arrasta para cima, no caso. Então, o que acaba acontecendo é, para que esta performance ela se mantenha, é preciso alimentar a máquina, é preciso alimentar o aplicativo, é preciso alimentar a página. Então acontece-se que eu preciso estar sempre em evidência. Tem-se a ideia de que eu preciso estar constantemente sendo visto. Para ser constantemente visto, eu preciso estar produzindo conteúdos com uma certa constância, o que a gente chamaria de fidelização. O que acaba acontecendo é que cada vez mais os conteúdos vão tornando-se mais e mais apelativos, para que hajam mais e mais visualizações e likes e por aí vai. Isso traz com que a noção, isso eu estou dando um exemplo, isso acontece em diversas camadas, mas o que eu estou colocando é só um exemplo. Mas isso traz então de que a necessidade de ficar produzindo conteúdo constantemente, seja para trabalhar, seja para ser visto, seja para qual for o motivo, traga com que constantemente eu tenha que ficar pensando nisso. O que acaba acontecendo é, a ideia inclusive do Byung Chul Han, é de que isso traz um cansaço imperceptível, invisível, aonde a pessoa, o sujeito, seja o que for, não percebe mais que ela está constantemente se tratando
e se relacionando consigo mesmo e com todas as coisas ao seu redor como se ela fosse uma máquina. Só que esse pensamento, apesar de ele ser um pensamento mais contemporâneo, ele não é uma novidade. Ele não aconteceu agora. Ele não aconteceu tipo, nossa, isso já é fruto de muitos anos de dentro de uma sociedade que viveu uma revolução industrial, aonde-se, para que eu pudesse ter acesso aos bens de consumo, eu preciso estar servindo ao próprio sistema e preciso estar trabalhando mais e mais para esse sistema, que o momento será recompensado. Então, é a questão do mérito. Quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ter, mais acesso às coisas você vai ter e por aí vai. Só que o que acaba acontecendo é que esse tipo de olhar, esse tipo de perspectiva, acabou e acaba por produzir uma massificação de máquinas. Talvez, aqui eu faço uma provocação, as máquinas estejam nos ensinando a ser mais humanos do que nós humanos estejamos ensinando as máquinas a serem humanas. Ao contrário o negócio. Nós nos tornamos máquinas porque nós estamos enxergando as nossas relações como máquinas. E como isso acontece? Começa a acontecer de que quando o tempo todo, constantemente, eu tenho que ficar pensando, puxa, qual vai ser o novo conteúdo que eu vou levar para amanhã? Nossa, eu preciso atingir meu público mais vezes. Puxa, eu preciso falar sobre esse tema, é o que dá mais engajamento. Esse é um exemplo virtual. Um outro exemplo não tão virtual. Quando eu chego em casa, e aí eu penso, puxa, vou dar um exemplo mais antigo, tá? Esse é um exemplo mais antigo, apesar de ele continuar acontecendo em diversas camadas, mas ele é mais antigo porque ele já foi instaurado mais antigamente. Quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, e eu não tenho a minha janta pronta, puxa, olha como a minha esposa, geralmente, né, a figura feminina sempre estava dentro desse sentido, não presta atenção em mim. Olha como ela é uma descuidada, olha como ela é relapsa com relação à família e por aí vai. Sem nenhuma preocupação de, oi, tudo bom, querida? Como é que foi seu dia? Tudo mais. Isso não interessa, a janta não está pronta. Esse tipo de pensamento já é um pensamento maquinário. Já está se vendo a outra pessoa como uma função. Ela deveria estar me servindo muito bem e não está fazendo a sua função direito. Então ela está com algum problema. Quantas e quantas pessoas não foram parar, inclusive na terapia, por dizer, estou com um problema. Qual que é o seu problema? É porque eu não consigo fazer a janta no momento certo, ali eu estou com preguiça, estou com falta de motivação, ou seja o que for. Percebe onde a gente está chegando? A gente está chegando num ponto aqui, aonde o sujeito em si, o sujeito desejante, vamos colocar aí num sentido mais psicanalítico agora, ele desapareceu, ele está invisível. E possivelmente, se olhamos, deixa eu ver aqui, ó, a Márcia, para isso existe restaurantes. Mas aí é que está, né? Se eu for no restaurante, eu vou ter que pagar, então se eu estou pagando, eu estou trabalhando ainda, eu tenho que trabalhar para pagar o restaurante. Então tem toda essa conotação envolvida, que continua dentro. Eu estou entrando no imaginário, onde as coisas foram se transformando em máquinas, onde as relações foram se transformando apenas em funções que me servem bem. E se não estiverem me servindo bem, elas não prestam. Então eu estou tentando entrar dentro desse imaginário porque, de alguma forma ou de outra, ele está nos adoecendo. Por quê? Porque, de alguma forma ou de outra, o que está acontecendo é, a alma está sofrendo. Se a gente entender a alma como aquilo que nos coloca em movimentos constantes, a gente já fez uma live, inclusive, sobre a diferença de quando eu estou sofrendo dentro da alma e fora dela. Tá? Para quem quiser ver melhor isso,
Acho que até com a live com a Sabina a gente conversou sobre isso. Aqui a Márcia, ninguém é obrigado a servir ninguém. Concordo, Márcia, mas o buraco é mais embaixo, tá? O buraco é bem mais embaixo em relação a isso. Aqui eu não vou me aprofundar tanto, a gente não tem tanto tempo, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tudo bem. Eu estou falando isso dentro desse tipo de relação, inclusive qual que é o tema que a gente está trazendo hoje? Sobre o medo que nós temos constantemente. Tudo isso eu estou trazendo para olhar para o tema que é o medo que nós temos constantemente de sermos invisíveis. Se nós tivermos uma época aonde nós, para se comunicarmos com alguém que estava a uma determinada distância, tínhamos que esperar esta pessoa estar do lado de um telefone para conseguir ligar, ou receber uma carta, porque eu mandei essa carta só vai chegar semana que vem. Então, passa-se o tempo a ser mais lentificado. Agora, a partir do momento em que eu mando uma mensagem, e esta mensagem precisa ser respondida na hora, pois se eu não estiver recebendo a resposta da minha mensagem na hora, eu estou levando ghosting, que é um dos termos que nós temos hoje, inclusive, para falar sobre isso, que é o quê? Que é o apagamento do sujeito. O ghosting vai trazer ali como se a pessoa estivesse sendo invisibilizada. Ela não está sendo mais vista, ela não está sendo mais considerada. O ghosting vai trazendo, então, um medo sobre tornar-se invisível. O ghosting pode ser ali uma maneira um termo, inclusive, que nós inventamos para dizer deste medo de sermos invisíveis. O medo de não existirmos. Invisível neste sentido, da minha existência não ser considerada. Só que o que acontece? Nós, a partir do momento em que vamos ganhando velocidade e rapidez em relação a respostas, né? Eu preciso de uma resposta pronta. Por exemplo, esse termo talvez foi cunhado até um pouco recente. Se a pessoa não respondeu na hora aquilo que eu estou indagando a ela, então provavelmente ela não esteja, sei lá, se eu perguntei para a pessoa, você me ama, e ela pensou uns 10 minutos para responder, ou demorou 10 minutos para me responder, a conclusão é, ela não me ama. Ela não me ama, ela pensou demais, se ela pensou demais, então quer dizer que não me ama. Olha o nível que nós chegamos. Então, o que acaba acontecendo? Nós perdemos a qualidade do demorar. É como se o esperar fosse algo que estivesse sempre contra mim. Exatamente nesse exemplo que eu dei agora. Se você demorou 10 minutos para me responder essa pergunta simples, então se você está demorando, então você está contra a resposta positiva que eu estou esperando dessa pergunta. Então, dentro disso, nós temos um medo de não sermos vistos. Então, o tema de hoje é sobre isso. Mas, o lado que estou buscando em relação a esse tema é de ver o seguinte, que a partir do momento em que a gente não consegue ter um esperar, não vou dizer a questão da esperança, mas não é possível esperar uma resposta vinda do outro lado, tem que ter a resposta na hora, o que acaba acontecendo é que eu estou perdendo a qualidade, tem alguma qualidade minha que já está sendo perdida. Aqui a Márcia, expectativas nem sempre é bom. Ao mesmo passo, também, viu, Márcia, de que o que acaba acontecendo? Não é possível se ter desejos sem expectativas, não é possível desaliar um do outro. Sempre que estivermos desejantes, ou algo estiver em nós querendo alguma coisa, vai haver uma expectativa. Obviamente, ele vai acontecer ali.
Porém, se eu estou buscando que alguma coisa externa a mim me responda logo, me responda com bastante objetividade, sem sombra de dúvidas, a minha indagação ou a minha angústia, o que acaba acontecendo é que eu estou eliminando o meu desejo. Eu não estou mais entrando em contato com, o que me faz me motivar a desejar isto aqui e a esperar que isso aqui aconteça assim, assim, assado. Ao invés de eu confrontar, vamos colocar esta palavra que eu acho ela interessante, ao invés de eu confrontar com este desejo, que em sua cerne tem a sua origem através de atributos inconscientes, ou seja, não eus, o que acaba acontecendo é que eu vou perdendo a possibilidade de entrar em contato comigo mesmo. Eu já não posso entrar mais em contato comigo mesmo, pois eu não posso ter expectativas que não sejam corroboradas. Eu não posso ter expectativas que não sejam vistas da maneira como eu quero que elas sejam vistas. Se elas forem vistas de uma forma diferente, elas farão mal para mim. E qual que é a grande questão? Eu não posso passar mal hoje. Eu não posso sofrer angústia, eu não posso ficar mal, porque a gente já também comentou em diversas lives aí, nós não temos nem tempo para isso. É como se eu não tivesse tempo para nenhum tipo de sentimento outro que não me colocasse em ânimo, não me colocasse ali em movimento, em alegria, em euforia, pois eles não são produtivos. A partir do momento em que, por exemplo, eu saio, eu não quero mais ficar postando coisa na internet, por exemplo, a pessoa fala, nossa, você sumiu. Olha aí, olha, você sumiu. Como se a existência da pessoa dependesse daquilo que ela fica produzindo, daquilo que ela fica postando, ou, em outras palavras, aquilo que ela fica mostrando para os demais. É como se a gente estivesse esperando que aquela coisa, que a montanha fosse até Maomé. Não é Maomé vai até a montanha vai até Maomé. Então, se o fulano não está mais aqui, não está participando, mas então ele sumiu. Puxa, não tem mais nenhum outro contato, né? Puxa, não posso ir na casa dele. Puxa, não posso mandar um recadinho, sei lá, no WhatsApp, coisa do tipo. Não, ele sumiu. Estou esperando que ele venha até mim. Numa expectativa de reconhecimento. Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes não se reconhece que, se eu estou esperando um contato com o outro, esse contato é mútuo. Ele também pode acontecer dos dois lados. É como se um lado estivesse esperando ser visto. Estou esperando ser alimentado. É o que as redes sociais, de uma certa maneira, fazem. Quando nós estamos ali constantemente dentro de uma página que, sei lá, posta 2, 3, 4, 5 conteúdos por dia, puxa, estou buscando ser alimentada por aquele conteúdo. Olha, chegou ali uma notificação, então estou sendo alimentado. Então, ou seja, aquela página está existindo porque constantemente ela vai me dando uma regularidade de produtos e serviços, sei lá o que for. Então, nesse sentido. Só que o que acaba acontecendo? Nós começamos a entrar cada vez, ou melhor, nós começamos a reduzir o contato cada vez mais com questões que também são mais invisíveis. Ao invés de eu entrar em contato com como o amor, por exemplo, que é uma qualidade bastante, até mesmo abstrata, como o amor se manifesta em mim? Eu não vou entrar em contato com isso. Se eu estou esperando que, sei lá, eu vou lá na página X que fala sobre amor. Aí encontrei uma frase linda. Nossa, a frase é linda, me impactou. Então o amor é isso. Eu não preciso pensar na coisa. Eu não preciso mais entrar em contato em como este fator tão subjetivo se manifesta em mim.
Só que o que acaba acontecendo? Ele continua invisível. Ele fica visível ele fica supostamente visível porque o outro falou uma coisa bonitinha que eu concordo. Mas entrar em contato mesmo com isso, ter uma incorporação daquilo, sofrer aquilo, para depois eu ir criando a minha maneira de refletir sobre isso, não tem. Eu já quero a reflexão pronta. Eu já capto ela pronta. A gente vai pensar em tempos mais antigos. Por exemplo, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, quem foi Miyamoto Musashi? Foi um dos melhores considerados da história samurais. Agora que época que ele era, não vou lembrar. Não tenho tanto conhecimento histórico assim dele. Porém, Miyamoto Musashi, ele foi conhecido pela técnica de duas espadas. Ele traz a técnica de duas espadas que várias escolas de luta, de Kenjutsu, Kendo utilizam até hoje, né, como um exemplo. Miyamoto Musashi escreveu um livro chamado Cinco Anéis, alguma coisa assim. Neste livro, ele basicamente entrou num processo ali quase que de monge. Ele parou tudo, ele foi entrar num lugar recluso e foi escrevendo, ele foi entrando em contato com várias coisas dele mesmo, em si mesmo, que foram se apresentando para ele dentro de um movimento de solidão, e aí elas foram ficando, esse invisível dele foi ficando visível, ele foi sentindo, sentindo a necessidade de escrever aquilo. É uma das obras dentro das artes marciais mais importantes que existe, que ela atravessou séculos e séculos e séculos, ela tem muitos séculos e até hoje é lida. Por quê? Porque ela pegou em algum ponto profundo, porque o cara resolveu, não por vontade própria, mas por escutar uma vontade que nele se manifestou, de eu preciso escutar o que raios eu estou fazendo nesse negócio chamado vida. E ele foi lá escutar do jeito dele, foi parar num lugar lá, e aí foi que ele foi trazendo isso. Isso não é tão incomum como a gente vai, por exemplo, ver em questões míticas. A gente vai ver, por exemplo, isso acontece de uma forma parecida na história da Ilíada, com uma das indagações, acho que do canto 9 da Ilíada, em relação ao Aquiles. Quem é que vai cantar os meus feitos? Ele está se indagando e tocando uma lira pensando sobre isso. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos passando por um momento em que estamos dando menos voz para questões, para aspectos invisíveis, porque estamos constantemente tentando transformá-los em coisas visíveis, em coisas palpáveis, em coisas prontas. Estamos matando o invisível em nós de alguma maneira, não permitindo que ele se manifeste da maneira dele. O exemplo que eu dei de Miyamoto Musashi foi dessa maneira. Se a gente pudesse colocar diversos outros exemplos, artistas, aí eu coloquei um artista marcial, mas poderia colocar um ferreiro. E tem vários ferreiros conhecidos que o cara fez aquela espada ali, que até hoje essa espada é resistente a não sei o que e tudo mais tal. O ferreiro é lembrado pela obra dele. Lembram do cara, essa espada remete ao cara que morava num vilarejozinho, e começa a contar a história da vida do cara. Por quê? Porque ele se dedicou para o negócio, porque ele estava se debruçando ali, porque alguma coisa invisível nele estava o forjando, usando a metáfora do ferreiro. Estava forjando a vida dele. Só que o que acaba acontecendo? Nós perdemos esta possibilidade desta forja a partir do momento em que as coisas começam a ficar mais acaloradas. Por quê? Usando a metáfora da forja novamente. Um ferro, né, uma substância, um metal, vamos colocar assim, não precisa ser só o ferro, mas um metal, para que ele passe por transmutações, ele precisa passar pelo fogo. O fogo, ao mesmo tempo, dá a ele a possibilidade de mutabilidade e também de limpeza. Você vai tirando os elementos ali que dentro da forja não são necessários. O que vai fazendo o quê?
com que nós precisamos também deste fogo. A própria alquimia entendeu isso. Uma das operações iniciais da alquimia é a calcinácio, não à toa. Se a gente não passa pelo fogo, ou seja, se eu não passo por aquilo que a gente pode chamar até mesmo de desejo, dentro da psicanálise, se eu não passo pelo desejo, se eu basicamente quero realizar apenas o desejo, ele não forja nada em mim. Ele não constrói nada em mim. Ele não possibilita com que eu vá percebendo quais substâncias, qual é a minha necessidade própria. Eu sempre vou estar pegando coisas dos outros e falar, olha, e que a gente já vem fazendo essa crítica há um tempo. Olha, a gente toma cuidado para não ficar imitando fulano e ciclano. Se inspirar não é imitar. Se a gente está imitando o cara, a gente está fazendo uma coisa muito errada. Por quê? Por conta de que nós estamos deixando de ser quem somos. Se eu estou imitando o Jung, por exemplo, fazendo psicologia do mesmo jeito que o Jung estava fazendo há não sei quanto tempo atrás, há 100 e poucos anos atrás, eu estou desonrando o Jung e eu. Mas eu estava trabalhando exatamente para as pessoas serem quem elas são, e você não está sendo nada de quem que você é? Se toca, cara. Pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa então. Então é nesse sentido. Nós nos tornamos invisíveis a partir do momento que também nós não podemos ter um lugar para que a gente se relacione com este invisível em nós. Se o tempo todo é necessário com que o que eu estou pensando, né, uma das perguntas que fica ali, por exemplo, você vai entrar no Facebook, é o que você está pensando. Se o tempo todo eu tenho que ficar manifestando constantemente o que eu estou pensando, não sobra espaço para que eu olhe de volta para isso. Nós não temos espaço para que isso seja guardado. Guardado aonde? Num espaço privado. Uma das coisas, inclusive, eu já citei esse livro uma vez, mas eu recomendo esse livro, ele é muito interessante, ele traz essa temática, não só ele, mas é um livro que eu gosto bastante, que é o da Marielle Kellerman, Entre o Like e o Burnout. E ela vai falar nos artigos dela que o espaço virtual é um espaço público. Por exemplo, eu estando aqui, fazendo live com vocês, é um espaço público. Eu estou dentro de um espaço público. Só que o que acaba acontecendo? Nós, por estarmos, por exemplo, dentro de um quarto, dentro de um lugar fechado, com o celular na mão, vendo um monte de coisa acontecer na minha frente, dá-se a impressão de que eu estou num espaço íntimo. Não vou nem falar espaço privado, mas dá-se a sensação de que eu estou num espaço íntimo. Então, é como se eu estivesse então colocando alguma coisa dentro da rede social e ela estivesse ali num espaço que é só meu, quando na verdade não. Você pode até ter um perfil fechado no Instagram, mas ele ainda assim, se ele tem seguidores, ele está aberto àquelas pessoas. E elas verão o que elas quiserem. Elas verão o que elas quiserem no sentido de o fulano foi passear no shopping, então o fulano gosta de comprar no shopping tal, então aí chega lá, fulano, eu sei que você gosta de shopping tal, não, mas eu fui lá só uma vez. Por quê? Porque vai alimentando uma fantasia íntima de quem está vendo do outro lado. Nós estamos, talvez, numa época em que o contato com o invisível, ou até mesmo, nós estamos abolindo cada vez mais a relação com as imagens. E isso não é à toa. A gente tem, inclusive, diversas posições políticas, sistemáticas, religiosas também, principalmente, que fazem o quê? Qual que é a ideia de alguns desses sistemas? A ideia é de que
a imagem ela precisa ser vencida. A imagem ela precisa ser destituída e possivelmente destruída, porque a imagem é o que me leva à idolatria. Idolatria, a gente sabe aí, diversas camadas, é pecado, é isso, é aquilo. Então, nós estamos constantemente fazendo ataques massivos à imagem. A relação que nós temos com aquilo que chamamos de imagem, e dentro de uma psicanálise de fantasia, estamos o tempo todo bombardeando-a, atacando ela. Estamos culpando a imagem. Esses dias eu estava vendo ali o excesso de imagens, só que o excesso de imagens está adoecendo, só que estava colocando essa imagem como sendo um atributo visual, ocular, quando na verdade, quando a gente, de novo, dentro de qualquer psicanálise, nós entendemos que imagem é o produto, é a produção de alguma coisa, é como o inconsciente nos enxerga, é como o inconsciente nos acessa, ou seja, imagem não como um produto do tipo, pense em um cachorrinho, mas imagem como um produto de como alguma coisa está sendo vista. É imagem nesse sentido. Ou seja, você não decide se vai sonhar com uma baleia, com um cachorro, com um armário, sei lá, com a sua avó. Não é uma decisão sua se você está sonhando ou se você está inconsciente. Então as imagens, se a gente está falando, é mais uma característica de como alguma coisa está sendo vista, como o inconsciente vê. Ele está trazendo então a imagem como uma característica da avó, porque essa avó tem alguma coisa importante para me dizer, tem alguma coisa interessante para me dizer. E para escutar essa avó, eu não posso transformar a minha avó na minha mãe, porque eu estou fazendo o quê? Uma defesa contra a avó. Este tipo de imagem, nós também estamos nos defendendo. Por quê? Porque a partir do momento em que nós temos uma ideia de, puxa, você está falando balela, eu só sonhei com a minha avó, nada mais sobre isso. Tudo bem, isso é uma possibilidade de lidar com esta imagem. Só que se estamos lidando com uma imagem do inconsciente, estamos tentando fazer o quê? Vamos chamar essa avó do sonho para conversar. Ela pode estar me apresentando coisas sobre mim que eu não sei. Ela pode estar querendo me mostrar, fulano, você está achando que você é gente boa, mas quando você está fazendo isso, aquilo, olha quanto de raiva você está tendo. Pode ser que esta avó possibilite este acesso, mais do que um cachorro, mais do que porque a imagem nesse sentido do inconsciente é específica. Ela busca uma especificidade, ela busca essa conversa. Só que, de novo, ela continua sendo um atributo que é originário de um invisível. Nós continuamos nos relacionando mal com o invisível. Porque o tempo todo, aquilo que eu desconheço, eu preciso transformar naquilo que eu conheço. Eu preciso exterminar a idolatria. E para exterminar essa idolatria, eu preciso fazer o quê? Ter posturas interpretativas. Ter posturas que transformem aquilo em algo mais palpável, mais risível, em algo que seja funcional. Só que se eu estou colocando algo que me veio através do inconsciente para algo que me vem de uma forma funcional, o que acaba acontecendo é que não é o inconsciente que está se transformando em máquina ou em um empregado, sou eu. Eu estou enxergando aquilo daquela forma e não estou percebendo. Então, para a gente aqui finalizar um pouquinho a nossa live, eu trouxe um parágrafo aqui. Deixa eu ver se é um ou dois. Dois. Eu vou pegar 2 parágrafos aqui, dentro de um capítulo deste livro chamado Revendo a Psicologia, que se chama Psicologizar ou Enxergar Através, do James Hillman. Já trouxe ele, inclusive, acho que na live passada também. Mas olha que interessante sobre este tema aqui, que estamos falando sobre questões invisíveis, atributos invisíveis. Na página 235, o Hillman ele vai dizer o seguinte no primeiro parágrafo aqui.
O segundo parágrafo, na verdade, né? O parágrafo aqui do meio da página. Estamos acostumados a contrastar ideia com ação, acreditando que a reflexão subjetiva restringe a ação, cobrindo-a com o pálido matiz do pensamento psicológico. Temos a tendência de acreditar que psicologizar opõe-se à participação, que, ao invés de fazer algo pelo mundo, a psicologia vê através dele como interpretações. Mas quando essa oposição de fato acontece em nossas vidas, não é por causa da antipatia inerente entre ideia e ação, mas, ao invés, porque a ação tem um componente antipsicológico cego e está sendo usada para esquivar-se da reflexão psicológica. Às vezes agimos para não enxergar. Posso muito bem estar ativamente fazendo e tomando parte a fim de evitar saber o que minha alma está fazendo, o que minha pessoa interior tem participação na ação. A psicologia profunda tem compreendido esse padrão de escape, este voo para a atividade, e o tem condenado como atuação, ou acting out. Muita patologização encontra-se disfarçada na procura por ação. E para onde a ação está? A ação pura, aí no caso. Alguns de nossos medos das ideias, das reflexões e até mesmo da depressão precisam ser considerados contra o pano de fundo dessa hiperatividade maníaca. Sem ideias, a alma fica facilmente impelida, mas compulsivamente ativa. Isso aqui está resumindo tudo que a gente falou hoje, tá? Isso aqui é para fechar com uma chave aí, sei lá, de ouro, prata ou bronze, vocês dão aí o metal possível. Mas ação e ideia não são inimigas inerentes e não devem ser espelhadas ou emparelhadas como um contraste. Por um lado, o psicologizar, como descreveremos em breve, é uma ação. A primeira atividade habitual da alma é a reflexão, a qual, numa linguagem antiquada, pertence à essência da consciência, assim como a unidade há de água, de movimento, de vento. Faço um pequeno parênteses para dizer o seguinte: o que o Riemann está querendo colocar aqui, que se não tivermos reflexão, não tem consciência. A partir do momento que eu estou fazendo alguma coisa, mas que esta coisa não tenha reflexão, ou uma possibilidade de um lugar reflexivo, não existe consciência ali. Aquilo pode ter tido uma consciência um dia, mas não está mais ali. Ponto. E reflexão por meio de ideias é uma atividade. Formar ideias e usar ideias são ações. Ou seja, ele está dizendo aqui uma outra coisa importante. Ele está dizendo que a reflexão já é em si mesma uma ação. Ela já está produzindo uma ação, ela já está direcionando-se para uma ação. Só que uma ação não apenas de um lado, mas de um lado para o outro. Ele coloca o início da alma como uma reflexão, pois a reflexão é o que faz com que a gente faça este trânsito, esta metaforização, essa possibilidade de um lado para o outro, de volta. Trazer de volta o conteúdo que estava em outro lugar e que estava o tempo todo me acessando, e eu achava que ele era uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Por outro lado, a ação sempre desempenha uma ideia. Esquecer isto é tomar uma ação literalmente e ficar preso na ideologia da atividade. Ação empalidecida por protuberância dos músculos, ou seja, está só usando a força bruta. Ação é, em si, uma ideia, e há muitas ideias de ação. Depende da nossa ideia de ação se ela deve ser cega e estar em oposição à ideação ou, como insistem os ativistas políticos, devem vir antes e a reflexão depois, após a ação. Ideias psicológicas não se opõem à ação. Ao contrário, aumentam-na, ampliam-na, faz com que desenhe-se. Tá vendo que é isso aqui, doido? Aumenta-nas, tornando o comportamento de qualquer tipo, a qualquer tempo,
uma significativa incorporação da alma. Eu estou incorporando a alma daquilo. Olha que interessante isso. E é trazer a alma para a ação e a ação para a alma através do psicologizar, que é o objetivo deste capítulo aqui, que ele escreve brilhantemente aonde está, achei. Então, trago aqui esta reflexão toda para nós aqui estarmos buscando uma maneira de entendermos um pouco que uma ação que não considere, que não corrobore que ela em si mesma ela já é uma ideia, não se veja como uma ideia, se ela se vê como uma resposta e não como uma ideia, ela está cega de si mesma, ou seja, ela está inconsciente e ela vai levar para onde ela quiser. O personagem da trama faz o que ele quiser, está com o palco livre para ele quebrar a banca aí do jeito que ele quiser. Bom, pessoal, agradeço muito a colaboração e a participação de todos vocês. Agora eu vou passar aquele finalzinho da live para dizer aqui para as pessoas que estavam aqui e chamá-las, as que falaram eu quero, para ver quais que vão participar do sorteio deste livro aqui que está na minha mão, chamado Livros Negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma. Aqui o Júlio falando, só um minutinho, o Júlio falando. O mais interessante é que em meios religiosos existe a literal incorporação, seja supostamente de espíritos ou de imagens de arquétipos. Então, mas ainda assim, Júlio, o que acontece? Tem sim essa incorporação, ela existe, mas ainda assim a existência de um outro que não sou eu. A questão assim é, quem é esse outro? Eu coloco ele para conversar, não para me dar a resposta que eu não... ele me deu a resposta, tem que fazer isso. Isso talvez seja uma ideia maluca que a gente esteja levando ainda hoje. Qual que é... O que ele viu ali que ele precisava disso, disso e aquilo? A gente não está ainda fazendo uma atitude psicológica quando a gente só está cumprindo. Ele mandou, eu estou cumprindo. Não tem nada de psicológico nisso ainda. Independente se é um espírito, se é uma pessoa, se é um sonho, seja o que for, tá? A gente está buscando a psicologia das coisas. E para isso, a gente não pode simplesmente chegar e falar, não, você está certo, é isso mesmo, você está corretíssimo, é isso que eu tenho que fazer. Tem momentos para isso, existem momentos para isso, mas eles costumam ser mais emergenciais, tá? Eles costumam ser mais tipo, cuidado, você vai, se der mais um passo, você cai nesse negócio aqui, você vai cair do abismo. Aí beleza. Mas nem toda hora a gente está caindo de abismo. Se a gente está caindo no abismo toda hora, então a ideia ali é outra, né? Mas não vou me aprofundar tanto nisso. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver quem vai participar do sorteio. Deixa eu ver quem está aqui. Cadê o perfil aqui? Márcia Santos. Márcia Santos, se você estiver aí online, você estará participando do sorteio. Márcia Santos, e o próximo deixa eu ver. Júlio Gomes, chegou a sua vez. Se der ok, para quem estiver escutando, se vocês estão dando ok, vocês participam. Se um dos perfis que eu citei agora não der ok, eu escolho outro. Vamos ver aqui. Já vou anotando aqui quem for dando ok, tá? Márcia, sim. Então, Márcia Santos está participando do sorteio. Márcia Santos. Pronto. Márcia deu ok. Júlio deu ok. Júlio Gomes. Perfeito. Na próxima semana, vou pegar os 2 últimos nomes que participarão do sorteio aqui, do livro. E na outra semana será o sorteio aqui que nós teremos. Vou dar prioridade na próxima live para quem estiver aqui já acompanhando os nossos devaneios aí há um tempo. Então quem estiver participando, quiser participar na próxima live, é só dar o eu quero ali que eu vou considerar estes nomes, tá, pessoal? Muitíssimo obrigado pela colaboração e participação de todo mundo. E nos vemos na semana que vem. E este final de semana, para quem acompanha, nós temos Devaneio de Domingo falando sobre alquimia. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.